meus amores, bom dia, tá? Vamos iniciar então mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar a aula de geografia, tá bom? Onde nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Lembrando que o assunto da aula passada nós falávamos sobre os espaços públicos, não era? Os espaços que a gente geralmente frequenta, o que nós temos na nossa cidade, que são as praias, as praças, não é? A biblioteca, alguns espaços que nos fornecem, que os nossos representantes nos fornecem para que a gente tenha um acesso, não é, a esses espaços, frequentar esses espaços junto com as outras pessoas da nossa cidade, tá? Então, dando continuidade no assunto, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco mais sobre esses espaços públicos, mas aqui no nosso livro, na página de número 5, nós vamos falar a história de um garotinho, tá? Os espaços que eles frequentam. Então vamos lá, pegam o livro de geografia de vocês, que a tia vai aguardar aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá pegar. Já pegaram? Então tá. Então vamos lá. Acompanhe na imagem, tá? Que a tia vai colocar aqui. E acompanhe também no livro de vocês, tá bom? A tia sempre coloca a imagem para facilitar mais, porque a imagem do meu livro fica um pouco longe, então a tia expõe a imagem para vocês, mas podem acompanhar no livro, tá? Então vamos conhecer um pouco sobre os lugares que Saulo mais frequenta no dia a dia, tá? Saulo é esse menino, tá? Que está representado na imagem aqui no nosso livro. Então vamos lá. Olá, eu sou o Saulo e moro em um sítio. Veja os lugares que mais frequento no meu dia a dia, tá? Então, olha só. Quais são os lugares que ele mais frequenta no dia a dia dele? Nós podemos observar na imagem a escola, tá? A escola que ele frequenta é a escola municipal, onde Saulo estuda de segunda a sexta-feira, tá? É a primeira imagem. A imagem que está representada com a letra A, tá? Na letra B tem o quê? Um campo de futebol, não é? Esse campo de futebol, ele fica localizado na chácara, onde a chácara dos tios do Saulo, tá bom? Todos os sábados, Saulo vai para lá jogar futebol com os primos dele. Logo embaixo, na imagem da letra C, nós temos uma casa, né? Uma casa verde. Essa casa é a casa dos avós de Saulo, tá? Onde ele vai aos domingos. E na letra D, nós temos o quê? Nós temos um parquinho, uma praça, não é? A praça, ela está localizada perto da casa dos avós de Saulo, onde ele vai brincar com os amigos ao domingo, tá bom? Então, essas imagens são imagens, tá? Que o Saulo frequenta no dia a dia, no decorrer da semana, tá bom? Vamos passar lá para a página de número 5. Então, aqui na página de número 5, tá? Nós temos o desafio e nós temos o joguinho rápido. No desafio, ele fala assim: observe novamente os espaços que Saulo frequenta durante a semana e, com a ajuda do professor ou a ajuda das pessoas que estão ajudando vocês aí, os responsáveis de vocês, não é? Contorne de azul os lugares que são considerados espaços públicos, tá? Então, vocês vão lá, voltar lá na página de número 5 e vocês vão circular de azul somente os espaços que são considerados públicos, tá bom? Assim como Saulo, você também frequenta diversos lugares em seu dia a dia. Esses lugares podem ser considerados espaços públicos ou não. Então, você tem um quadro aqui embaixo,
tá? Vamos olhar sempre na imagem que a tia vai colocar aí para vocês. Olha só, nesse quadro você vai, o que é que você vai fazer? Escolha 4 lugares que você frequenta em seu dia a dia. Em seguida, complete as informações no quadro abaixo, com base no exemplo de Saulo. Por fim, mostre ao professor, tá, e a seus colegas. No caso, como nós não estamos em sala de aula, você pode mostrar para as pessoas que estão em casa e vai encaminhar para a tia, tá? Que a tia também vai ver. Então, aí nesse quadro, olha só, nós temos o quê? Nós temos um quadro que no primeiro espaço você vai colocar lugares que frequenta no dia a dia. Nós temos o exemplo da praça, não é? Que já está aí. É considerado um espaço público? Foi marcado sim, o quadrinho, tá? Com um X, sim. E o que faço nele? Brinco com os meus amigos na companhia dos meus avós. No caso, é a resposta de quem? A resposta do Sal. Aí vocês vão dar continuidade, tá? Dando as suas respostas e os espaços que vocês frequentam durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui também como nós falamos bastante na aula passada sobre os espaços públicos, né? Então, tem como a gente resolver rapidinho essa atividadezinha. Então, nós vamos dar continuidade aqui na página 7. Nós vamos falar um pouco sobre o quê? Nós vamos falar um pouco sobre as brincadeiras em épocas e lugares diferentes, tá? Então, vamos lá. Em outro momento também, a tia já falou um pouco sobre essas brincadeiras, tá? No nosso livro antigo, a tia falou também um pouco sobre as brincadeiras antigas, como é que eram, não foi? Nós falamos muito sobre isso. Então, nós vamos falar mais um pouco da continuidade também nesses assuntos, tá? Então, algumas brincadeiras. Hoje em dia, quais são as brincadeiras que mais chamam a atenção das crianças? Olha só nas imagens. Nas imagens nós temos o quê? Nós temos a menina jogando videogame, não é? E nós temos os meninos andando de patinete, não é? Então, hoje em dia, as brincadeiras, elas são mais modernizadas, não é? Antigamente, nós tínhamos outras brincadeiras, tá? Que são os exemplos das imagens que estão mais embaixo, tá? Aí no livro de vocês, e a tia vai colocar aqui também as imagens. Olha só. Quais eram essas brincadeiras? Observem que as crianças estão brincando de roda, não é? Geralmente a gente brincava de roda, brincava de pega-pega, brincava de pira-esconde, e também tínhamos as brincadeiras de bola de gude, que aqui nós chamamos, no nosso estado a gente chama de peteca, não é? Brincar de peteca, brincar de caroço. Então eram vários nomes que se davam na época, tá? Então, no passado nós tínhamos uma diversidade de brincadeiras, tá? Que hoje são muito poucas vezes que a gente vê crianças tendo essas mesmas brincadeiras de roda com aglomeração de crianças, não é? As brincadeiras, elas são bem informatizadas, são bem individuais, que quando se vão à praça brincam de bicicleta, ou então brincam de patinete ou de patins, e não tem mais aquela aglomeração de muitas crianças como tinha antigamente, tá? Então, vamos lá. Lá na página 8, tá? Nós temos também uma atividadezinha, um joguinho rápido e o igual e diferente com relação às brincadeiras de antigamente e as brincadeiras de hoje, tá? No joguinho rápido, nós temos o quê? Marque com um X o lugar onde você prefere brincar. Você prefere brincar onde? Você vai marcar com um X. Olha só, dentro de casa,
que é o primeiro quadradinho, ou ao ar livre, na rua, no espaço, na vila onde você mora, na rua onde você mora, no espaço fora da casa, tá? Você vai marcar uma das duas opções. No igual e diferente, você já vai ter o quê? Você vai ter, na primeira questão, observe os brinquedos abaixo. Nós temos duas figuras, a figura A e a figura B. Na figura A, nós temos o quê? Nós temos um skate, não é? E na figura B, nós temos o quê? Um videogame, tá? Então, você, observando os brinquedos, você vai o quê? Compare os dois brinquedos e converse com seu professor e colega sobre estes aspectos. Letra A. É mais comum você e seus colegas brincarem com qual brinquedos desse? Letra B. Com qual brinquedo as crianças costumam brincar ao ar livre? E a letra C. Com quais dos brinquedos você já brincou? Então, você vai observar, não é, as duas imagens. A letra A, que é o skate, você é um brinquedo onde você brinca o quê? No ar livre, não é? Você precisa de um espaço um pouco maior para você brincar de skate. Geralmente nas praças, calçadas um pouco mais compridas, um pouco mais largas para você não cair. Então, geralmente você usa o skate no espaço ao ar livre, tá? A letra A pergunta: é mais comum você e os seus colegas brincarem com qual desses brinquedos? Aí a pergunta é para vocês. Com qual brinquedo vocês mais brincam? Não é? Qual é dos dois brinquedos? Na letra B, qual é que costuma brincar em ar livre? Então, geralmente o videogame a gente já brinca dentro de casa, coloca na TV, não é? Reúne alguns primos, alguns colegas e brinca, geralmente de 2, não é? E brinca com o videogame dentro de casa. E ao ar livre se brinca com o skate, tá bom? E com quais dos brinquedos você já brincou? Também essa é uma pergunta também que você vai responder aí. Você já brincou com um dos brinquedos, sim ou não? E qual foi desses brinquedos que você já brincou, tá? Então, meus amores, nós temos também a atividade da página de número 9, tá bom? Agora é sua vez, você vai, tá? Então, você vai fazer o que aqui? Aqui você vai entrevistar, tá? Você vai entrevistar uma pessoa que tenha mais de 30 anos, pode ser uma pessoa daí da sua casa, sem problema nenhum, tá? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser uma tia, pode ser um avô, não importa, tá bom? Quem seja. Você vai entrevistar, você vai perguntar o nome, você vai perguntar a idade. Quando você era criança, qual era a sua brincadeira preferida? Você vai perguntar para ele qual era a brincadeira dele preferida e se ele gostava de brincar em algum espaço público e qual eram esses espaços públicos que eles brincavam na época, tá? E depois, na segunda questão, você vai representar no espaço a seguir a brincadeira preferida do seu entrevistado por meio de uma ilustração. Então, você vai desenhar nesse espaço aqui embaixo, tá? A brincadeira preferida da pessoa que você entrevistou, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, nossa aula de geografia, tá bom? É um assunto legal que dá pra gente estar conversando um pouco mais com as pessoas um pouco mais velhas da nossa casa, para ver e comparar como era o tempo deles antes e como é que é o nosso tempo de hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Beijos e até a nossa próxima aula.